Subaru Natsuki atravessa ReZero como alguém que nunca se conseguiu sentir inteiro dentro do próprio corpo. Mesmo antes do outro mundo, ele já vivia à margem de si mesmo, ocupando os dias com gestos exagerados, humor forçado e uma performance constante que tentava esconder algo mais profundo. A sensação persistente de não ter lugar real em lugar nenhum. Criada por Tapei Nagatsuki, ReZero não é uma história sobre morrer repetidamente. A morte é apenas o instrumento narrativo. O verdadeiro experimento da obra é psicológico. O que acontece com uma consciência obrigada a lembrar de tudo enquanto o mundo ao redor insiste em apagar? Subaru não carrega apenas falhas, ele carrega memória. Cada erro não desaparece, ele se acumula. Cada decisão mal feita permanece ativa dentro dele, mesmo quando o cenário é reiniciado. A dor não se dilui com o tempo, ela se empilha. Os temas que atravessam Subaru são menos heróicos do que incômodos: identidade instável, culpa crescente, dependência emocional e o desgaste psíquico de tentar provar valor em um mundo que não oferece garantias. Ele não luta apenas contra inimigos externos, ele luta para sustentar uma versão de si mesmo que não desmorone a cada fracasso. Por isso, a pergunta central de Subaru nunca foi como vencer aquele mundo. A pergunta é mais silenciosa, mais cruel e mais humana. Quanto de si mesmo alguém consegue perder antes de não saber mais quem é? Subaru Natsuki atravessa ReZero como alguém que nunca conseguiu se sentir inteiro dentro do próprio corpo. Mesmo antes do outro mundo, ele já vivia à margem de si mesmo, ocupando os dias com gestos exagerados, humor forçado e uma performance constante que tentava esconder algo mais profundo, a sensação persistente de não ter lugar real em lugar nenhum. Criada por Tapei Nagatsuki, ReZero não é uma história sobre morrer repetidamente. A morte é apenas o instrumento narrativo. O verdadeiro experimento da obra é psicológico. O que acontece com uma consciência obrigada a lembrar de tudo enquanto o mundo ao redor insiste em apagar? Subaru não carrega apenas falhas, ele carrega memória. Cada erro não desaparece, ele se acumula. Cada decisão mal feita permanece ativa dentro dele, mesmo quando o cenário é reiniciado. A dor não se dilui com o tempo, ela se empilha. Os temas que atravessam Subaru são menos heróicos do que incômodos: identidade instável, culpa crescente, dependência emocional e o desgaste psíquico de tentar provar valor em um mundo que não oferece garantias. Ele não luta apenas contra inimigos externos, ele luta para sustentar uma versão de si mesmo que não desmorone a cada fracasso. Por isso, a pergunta central de Subaru nunca foi como vencer aquele mundo. A pergunta é mais silenciosa, mais cruel e mais humana. Quanto de si mesmo alguém consegue perder antes de não saber mais quem é? Conforme os ciclos avançam, Subaru entra em um estado psicológico específico: a dissociação entre esforço e eficácia. Ele se esforça, sofre, insiste e, mesmo assim, falha. Essa ruptura corrói o senso de agência. A ideia de que escolher importa começa a se desfazer. Aqui, Freud e Nietzsche se encontram de forma brutal. Freud nos mostra que, quando o trauma não é elaborado, ele tende a se repetir compulsivamente, não como aprendizado, mas como encenação. Subaru revive situações não para dominá-las, mas porque seu psiquismo está preso nelas. Nietzsche, por outro lado, propõe o eterno retorno como teste existencial. Viver de tal forma que se aceitaria reviver a mesma vida infinitas vezes. Em Subaru, essa ideia surge invertida. Ele é condenado a repetir exatamente aquilo que não suporta. Cada morte reafirma uma culpa silenciosa. Se eu fosse melhor, isso não aconteceria. A culpa deixa de ser moral e se torna ontológica. Subaru passa a acreditar que o problema não está no mundo, mas na própria existência. Isso se revela com clareza na relação com Emília. Subaru não se vincula a Emília apenas por afeto. Ele deposita nela a função de justificar seu sofrimento. Ajudá-la, salvá-la, protegê-la se tornam tentativas desesperadas de provar que seu sofrimento tem valor.
Quando Emília o rejeita emocionalmente, não é apenas um vínculo que se rompe, é a estrutura que sustentava o ego de Subaru. A famosa cena do colapso verbal não é sobre amor não correspondido, é sobre identidade ameaçada. Nietzsche alerta que quando o sentido da vida é terceirizado, qualquer frustração se transforma em aniquilação. Subaru não suporta a recusa porque ela desmonta a narrativa que o mantinha funcionando. Ram surge como contraponto psicológico devastador. Ela enxerga Subaru quando ele já se percebe apenas como falha. O discurso de Ram não cria força imediata, cria conflito interno. Freud descreve isso como dissonância narcísica, quando a imagem positiva oferecida pelo outro entra em choque com a autoimagem negativa cristalizada. Aceitar Ram exigiria abandonar o papel de mártir, e Subaru ainda precisa da dor para sustentar sua identidade. A repetição continua, mas algo começa a mudar lentamente. O encontro com Beatrice aprofunda essa transformação. Beatrice vive aprisionada no tempo, esperando um sentido que nunca chega. Subaru, ao se escolher sem garantia de recompensa, realiza algo novo. Uma ação que nasce não da culpa, nem da necessidade de validação. Aqui, pela primeira vez, a repetição deixa de ser compulsão e começa a se tornar responsabilidade. Subaru passa a agir não para apagar a dor, mas para sustentar o peso de existir com ela. Subaru Natsuki não oferece uma fantasia de superação. Ele oferece uma anatomia do sofrimento humano quando a consciência não tem para onde fugir. Ele não se torna invencível. Ele não se torna confiante. Ele se torna responsável por si mesmo. Freud diria que Subaru começa finalmente a elaborar o trauma, não esquecendo, mas reorganizando sua relação com a dor. Nietzsche diria que ele começa a viver como alguém que aceita a repetição não como castigo, mas como consequência de existir. Subaru aprende algo que muitos evitam a vida inteira, que sobreviver não é o mesmo que viver, e que viver exige aceitar que o sofrimento não desaparece, apenas muda de lugar. ReZero, através dele, deixa uma pergunta incômoda para quem assiste. Se você fosse obrigado a viver sua vida de novo, com todas as falhas, todas as perdas e todas as escolhas erradas, em que momento você deixaria de tentar consertar tudo e começaria a se responsabilizar por quem se tornou? Talvez o verdadeiro horror não seja morrer repetidamente, mas continuar vivo tempo o suficiente para não poder mais mentir para si mesmo.